Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Se assim Deus permitir, hoje nós iniciamos uma série de sermões expositivos nesta carta tão preciosa do Novo Testamento. Vamos caminhar aí a cada culto até o capítulo 16, estudando a carta toda. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu lerei dos versículos 1 até o versículo 7. Os irmãos ouçam com atenção a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eis aqui o teu povo congregado, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos aquiete agora e possa trazer a instrução da tua palavra para nossos corações. Ajuda-nos, ajusta a nossa vida à luz desta palavra, Deus. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra nesta hora. Perdoa-nos, guarda-nos do mal no restante deste dia, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender esta palavra e vivê-la para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta carta de Paulo foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo estava trabalhando ali há muito tempo já na Macedônia e entendia que o seu ministério ali de evangelismo havia sido concluído. Parece que já havia muitas igrejas e muitos cristãos ali. Então ali ele passa 3 meses na cidade de Corinto, você vai ver isso em Atos capítulo 20, e lá em Corinto ele escreve então essa carta à igreja de Roma que ele não conhecia. Paulo ele não havia fundado esta igreja em Roma. Muito provavelmente peregrinos de Roma, judeus que estavam na festa do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, lá em Atos 2, foi quem começou ali comunidades cristãs em Roma. Então essas pessoas vieram para a festa em Jerusalém, a festa do Pentecostes, depois viram o que aconteceu ali, a descida do Espírito Santo, voltaram para Roma e começaram então, muito provavelmente, judeus que se converteram a Cristo e também gentios, simpatizantes do judaísmo naqueles dias que foram para a festa e depois retornaram para Roma e iniciaram esta igreja. Paulo então agora de Corinto escreve esta carta querendo se apresentar à igreja de Roma. Paulo tinha planos, ele vai falar isso no final desta carta aos Romanos. Ele estava ali, ele havia na Macedônia levantado uma oferta para os pobres da Judéia e ele estava indo para Jerusalém levar esta oferta, inclusive das igrejas ali na cidade de Corinto. De Corinto, o que ele ia fazer? Ele iria para Jerusalém. De Jerusalém, a ideia dele era passar em Roma. Então ele estava preparando a sua chegada a Roma para conhecer aqueles irmãos, escrevendo esta carta. E de Roma, qual era a intenção dele? Era ir até a Espanha evangelizar. Naqueles dias, aquela parte lá do ocidente da Europa era conhecida como os confins da terra. Ninguém havia chegado ali ainda. Veja, a gente está no 1º século, era um lugar que não era conhecido, e a ideia de Paulo era fazer uma viagem até a Espanha. Ele fala isso no final da sua carta aos Romanos, e ele queria que a igreja de Roma o ajudasse, inclusive com recursos, enviando, talvez, o que muitos dizem uma 4ª viagem missionária, né? O livro de Atos registra 3 viagens missionárias
do apóstolo Paulo, mas alguns estudiosos sustentam que ele pode ter feito uma quarta, que não foi preservada pelo Senhor na Escritura. A gente fica com as 3 que ele fez, mas talvez ele tenha feito uma quarta. Então, além deste propósito de se apresentar à igreja de Roma, apresentar a sua intenção de ser enviado por eles para a Espanha, parece que havia ali já no primeiro século rumores de que Paulo era um revolucionário, era alguém que estava pregando contra a lei de Moisés, contra os judeus, porque no capítulo 3, versículo 8, ele diz que ele vai combater certos rumores de pessoas que estavam enfrentando, e ele quer dizer logo de cara ali para eles, que ele é um apóstolo de Cristo. Nós vamos ver aqui, ele faz uma rápida apresentação de quem ele é, de quem o chamou, qual o conteúdo da sua mensagem, em que consiste o seu ministério. Além disso, também Paulo vai deixar muito claro de que o evangelho, para aqueles judeus e gentios que compunham a igreja de Roma e que poderiam estar se estranhando, eles deveriam agora se suportar, porque o judeu não convivia com o gentio antes de Cristo. Um gentio era alguém abominável para um judeu, mas agora em Cristo Jesus, ambos caminham debaixo da mesma cruz, da mesma graça. Então judeus e gentios deveriam conviver de maneira harmoniosa. Por quê? Porque o evangelho é o cumprimento de uma promessa antiga, feita lá no Antigo Testamento, a respeito da salvação de um povo que hoje é composto tanto por judeus quanto por gentios, eu e você, se você não é judeu na raça. Então o evangelho nos alcança, o evangelho está sobre nós, é o sangue de Cristo. Paulo, ele vai tratar nesta carta de maneira exaustiva sobre uma doutrina preciosa, a doutrina da justificação. Em linhas gerais, o que Paulo vai dizer? Olha, Deus de maneira soberana nos declara inocentes de nossa culpa diante dele, ao imputar a nós a justiça perfeita de Cristo e imputar a Cristo os nossos pecados. Isso é a doutrina da justificação. Como que Deus declara justo, absolvido da culpa de seu pecado, um pecador? Por meio de Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio da obra de entrega perfeita de Cristo no lugar deste pecador. E aí que está, Paulo vai dizer, tanto para o judeu quanto para o gentio. Na antiga aliança, Deus se revela ao judeu de maneira graciosa, e ali já havia também muitos estrangeiros que vinham para o judaísmo e passavam até pelo rito da circuncisão. Mas agora, no Novo Testamento, a igreja ganhou uma amplitude, ela se tornou internacional, ela alcança judeus e alcança pessoas de todas as raças, pessoas de todas as nações. Então Paulo tem este propósito ao escrever esta carta aqui. Por isso que muitos estudiosos olham para ela e dizem que, alguns dizem que o tema central é a justificação, mas a maioria diz que o tema central da carta de Paulo aos Romanos é apresentar o Evangelho. O Evangelho, que tem a doutrina da justificação como sua base, o amor de Deus salvando pessoas de todas as nações em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, olhando para esse texto inicial aqui, é a saudação, e essa saudação ela é diferente das demais cartas, ela é mais longa. Normalmente Paulo fala de si, fala quem escreveu e fala dos seus destinatários. Aqui ele fala de si, mas ele já começa a falar qual o conteúdo da sua mensagem. Quem lhe deu autoridade para pregar esta mensagem? No que consiste o seu ministério? E só no versículo 7 ele vai falar dos destinatários. É porque de fato Paulo estava ali preocupado em se apresentar como apóstolo de Cristo, apresentar o conteúdo do seu evangelho. Ele pregava o mesmo que Pedro e os demais apóstolos pregavam lá em Jerusalém, e também ali algumas questões talvez pontuais da igreja, o relacionamento entre judeus e gentios. Eu dividi esse texto em quatro partes muito simples. No versículo 1 você vai ver que Paulo se apresenta aos crentes em Roma. Dos versículos 2 ao 4, Paulo diz que o evangelho é o cumprimento de uma antiga promessa de Deus por meio de Cristo. Os versículos 5 a 6, Paulo fala do seu ministério entre os gentios. E finalmente, no versículo 7, então, ele fala dos destinatários da carta. Daí o título desse sermão, o evangelho que Paulo pregava. Então olha só, Paulo inicia aí a sua saudação à igreja, dizendo que Deus fez 3 coisas na vida dele. Olha comigo o versículo 1 de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele usa o nome romano, Paulo, o seu nome de nascimento judaico, Saulo, ele havia deixado, agora ele usava o seu nome romano, Paulo,
e ele diz: primeiro, ele é um servo de Jesus Cristo. Servo lá no grego, a palavra doulos, significa literalmente, ele é um escravo de Cristo, alguém que pertence a outra pessoa, alguém que tem a sua vontade submissa a outra pessoa. Ele deixa claro isso em Gálatas 2:20, quando ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, me amou. Então Paulo, ele logo de cara ele diz: olha, crentes em Roma, eu sou um servo de Cristo, eu estou comprometido com Ele, com a vontade dEle. E é interessante porque essa construção aí, de Jesus Cristo, lá no original, ela está num caso, na gramática, que a gente chama de caso genitivo. Esse de Jesus Cristo significa: eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus Cristo, e eu fui chamado, ele diz aí. Esse chamado não é um convite: eu te convido para você ir na minha casa, João, você pode aceitar ou não. Não é assim. Lá em Atos 9, Jesus aparece a Paulo e o convoca de maneira autoritária, onde a recusa não é uma opção. Então o chamado aqui é um chamado irresistível que Jesus fez a ele. E que chamado foi esse? Para ele ser um apóstolo. Apóstolo significa enviado, um representante investido de autoridade para falar no nome de quem o enviara. E lá em Atos 1, de 21 a 22, a gente vê Lucas escrevendo os requisitos para o apostolado. Como que alguém podia ser apóstolo ali naqueles dias? Bom, você precisava preencher 3 requisitos. Primeiro, você tinha que ser chamado diretamente por Jesus. Segundo, você tinha que ter aprendido com Ele. Terceiro, você tinha que ter sido testemunha da sua ressurreição. Ora, Paulo preenche os 3 requisitos. Quando você vê lá em Atos capítulo 9, Jesus aparece a ele e o chama de maneira direta, e ali ele vê o Cristo ressurreto, então ele é testemunha da sua ressurreição. E depois, se você olhar com cuidado em Gálatas 1, versículo 12, logo depois da sua conversão, ele não foi para Jerusalém aprender com os demais apóstolos do Evangelho. Diz o texto lá em Gálatas que ele foi para as regiões da Arábia, e ele ficou lá, olha que interessante, o mesmo tempo em que os apóstolos caminharam em terra com Jesus, cerca de 3 anos, 3 anos e meio. E ali o Senhor Jesus revelou a Paulo o Evangelho, que agora ele pregava. Então Paulo preenche os 3 requisitos do apostolado. Ele diz lá, eu fui chamado para ser apóstolo, e por fim ele diz: eu fui separado para o Evangelho de Deus. Separado, eu fui designado para uma função específica: pregar o Evangelho de Deus. Veja, as boas novas da salvação de Deus na vida do seu povo. E é interessante quando a gente olha o início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, Marcos começa assim, o Evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, o Evangelho é de Deus ou o Evangelho é de Jesus Cristo? O Evangelho é de Deus, porque Jesus é Deus encarnado, é Deus Filho encarnado. Então Marcos pode dizer, inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho é de Jesus Cristo, e Paulo pode dizer aqui, o Evangelho é de Deus. Então perceba a divindade de Jesus destacada aqui. Jesus é Deus, o Evangelho é de Deus, então o Evangelho é de Jesus. A mensagem que Paulo pregava não era dele, ele está dizendo, não era do judaísmo, não era dos fariseus, não era dos gregos, não era dos romanos. A mensagem do Evangelho era de Deus. Isso ele está dizendo aqui no versículo 1, trazendo as suas credenciais: um apóstolo separado para pregar o Evangelho, um Evangelho de Deus, chamado diretamente por Deus para isso. Em seguida, dos versículos 2 até o versículo 4, o que ele vai fazer? Ele vai explicar que esse Evangelho de Deus é o quê? É o cumprimento de uma promessa antiga, de revelar ao mundo uma pessoa, o Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma única pessoa em 2 naturezas, humana e divina, do que deu testemunho à sua ressurreição dos mortos ao 3º dia. Então, a partir do versículo 2 até o 4, ele vai dizer que o Evangelho é o cumprimento de uma antiga promessa por Jesus Cristo. Olha comigo de novo aí o versículo 2: o qual, ou seja, o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, no passado, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Novamente ele está dizendo para os seus leitores: olha, o Evangelho não é algo novo,
não é algo criado por Paulo, mas é o cumprimento de uma antiga promessa feita por Deus no passado ao seu povo. O Evangelho, de fato, é o cumprimento da promessa de salvação dada por Deus primeiro ao seu povo, aos judeus. É o anúncio das boas novas aos judeus na antiga aliança, de que em algum momento, Gênesis 3,15 se cumpriria: viria o descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Essa aliança que Deus fez ali, logo em Gênesis 3,15, esse primeiro anúncio do Evangelho, a gente chama de proto-evangelho, porque proto no grego é o início, é o primeiro. Então esse primeiro anúncio do Evangelho, lá em Gênesis 3,15, veio sendo cumprido por Deus ao longo do século. Ele chama Abraão em Gênesis 12 e diz que debaixo do seu descendente, pessoas de todas as nações seriam abençoadas. Ele renova essa aliança com o rei Davi, lá em 2 Samuel, versículo 7, ele diz que em algum momento um descendente de Davi virá e se assentará no seu trono e reinará para sempre. No tempo do exílio babilônico, ele renova essa promessa, trazendo a libertação do povo por meio de um servo, ali Ciro, alguém iníquo, um rei persa, mas que foi usado pelo Senhor como salvador para libertar o povo da escravidão babilônia naqueles dias. Isaías 53, um texto tão conhecido, fala do servo sofredor, que levaria o pecado do seu povo, todo o seu sofrimento. E olha, quando Jesus nasce, eu acho incrível isso, ele é levado ao templo para ser apresentado, já pequenininho, e Simeão, um servo do Senhor, está lá, e quando ele vê aquele menino, ele o toma nos braços, e veja o que ele diz, está lá em Lucas 2, de 29 a 32, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então Jesus Cristo é quem cumpre as profecias do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, o que foi de fato muito bem captado também por Pedro no Pentecostes. Logo lá no seu primeiro sermão, ele diz que o derramamento do Espírito Santo, o início de uma nova era na vida do povo de Deus, significa o quê? Significava o cumprimento da promessa do profeta Joel no capítulo 2. Joel dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre a sua igreja. Ali, Pedro está dizendo, está sendo cumprida esta promessa. O Espírito Santo foi derramado da parte de Jesus, agora exaltado aos céus, e o Espírito Santo só veio porque Jesus subiu aos céus, segundo João capítulo 16. Lá em João 16, os discípulos, os apóstolos queriam segurar Jesus, ele falou: não me detenha, eu preciso subir para que eu derrame o Espírito Santo sobre vocês. Isso se cumpre no Pentecostes, por sua vez cumprindo uma promessa lá de Joel, uma promessa antiga, de que Jesus é o cumprimento, disse, de que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Que boa notícia é essa, que boa nova é essa, eis aí o Evangelho sendo cumprido em Cristo. Então olha só, Paulo está preocupado com isso também, quando ele escreve essa carta, fazer uma ponte ligando o Antigo e o Novo Testamento, de promessa lá, para cumprimento agora. Esse de fato é um dos temas da carta, que para mostrar aos judeus que estavam crendo em Jesus, que os gentios também eram destinatários desta promessa de salvação, por meio de Jesus Cristo. O Evangelho significa boas novas, e olha só, muita gente eu já ouvi dizer que o Evangelho é a partir da graça, é só a partir do Novo Testamento, que não há Evangelho no Antigo Testamento. Isso não é bíblico, porque a gente viu aqui em Gênesis 3,15, o primeiro anúncio da salvação, Deus já deu ali depois da queda, depois ele veio renovando este anúncio ao renovar a sua aliança com o seu povo, por meio de Moisés, por meio de Noé, por meio de Abraão, por meio dos reis. E olha que interessante, porque lá em Isaías 52:7, a gente vê esta palavra Evangelho. Olha lá, Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia, olha a palavra, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7 é uma profecia para o tempo do exílio, trazendo esperança de que em algum momento virá alguém, esta boa notícia, e libertará o povo, ali naqueles dias, de um cativeiro físico, mas a gente sabe que por trás disso existe um cativeiro espiritual, que é todo homem, ele é aprisionado, ele é dominado pelo pecado, a natureza caída que ele herdou de Adão, é preciso se libertar deste domínio,
Isaías está dizendo para o povo lá, ó, que viria enfrentar o cativeiro logo logo. Em 722 caiu Samaria na mão dos assírios. Isaías profetizou um pouquinho antes. Ele vai dizer, ó, vocês vão para o cativeiro por causa da idolatria de vocês, mas há uma boa nova reservada, creiam, há esperança no cativeiro de que Deus libertará o seu povo. Isaías 61:1 também fala de alguém que viria no futuro e libertaria da escravidão o povo. E novamente eu digo, não uma liberdade física apenas, mas espiritual, do pecado, do diabo, da morte. E essa profecia de Isaías é cumprida em Jesus, como ele mesmo declara lá no templo certo dia, ao tomar um livro, um rolo, um pergaminho e abrir no livro de Isaías. E olha que não é sem propósito que Jesus no templo toma Isaías 61:1 e ele vai dizer que esse texto se cumpre nele. E o que está lá em Isaías 61:1? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Portanto, meus amados, o Evangelho não trata de obras humanas, de como o homem pode fazer para ser salvo diante de Deus, mas diz respeito ao que o Filho de Deus fez para salvar o homem. Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 1 que Jesus é distinto na sua natureza, ele não é igual a nós. Por quê? Porque ele é uma pessoa com duas naturezas, humana e divina. João Calvino dizia que ele é uma pessoa teantrópica. Theos no grego é Deus, antropos é homem. Uma pessoa com duas naturezas, Deus e homem. Primeiro, Paulo aí no texto, no versículo 3, destaca a natureza humana de Cristo. Olha comigo aí, versículo 3, Romanos 1. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Paulo chama Jesus de o Filho de Deus. E veja, Deus só teve um filho unigênito, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. João vai falar isso, né? Lá no seu evangelho, logo no início, né? No princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Já existia antes de se encarnar. Nós somos filhos de Deus em Cristo por adoção, é a doutrina da adoção. Filho legítimo de Deus, só Jesus. Nós somos filhos de Deus, mas adotados em Cristo. Paulo explica isso em Efésios capítulo 1. E ele diz aí, com respeito a seu filho, qual? Segundo a carne. Quer dizer, segundo uma natureza humana, como a carne e osso, como eu e você, porque Jesus era de carne e osso. Embora no primeiro século havia uma seita, o gnosticismo, que dizia que ele mais se parecia com uma pessoa, ele era uma espécie de espectro. Não, João combate isso, ele é de carne e osso, e ele veio da descendência de Davi, significa, da descendência real, justamente para assumir o trono de Davi e reinar para sempre. A gente sabe, logo após a queda, Deus prometeu ao diabo que um descendente da mulher, olha aí, alguém humano, ele viria e o derrotaria. Essa promessa depois foi sendo reafirmada, por exemplo, ao rei Davi, dizendo que um descendente dele, em algum momento, viria e ocuparia o seu trono para sempre. Isso foi revelado lá em 2 Samuel 7, de 12 a 14. Olha, Davi podia parar, não pode ser Salomão. Por quê? Porque Salomão reinou, mas ele morreu. E a promessa de Deus para Davi é que esse descendente reinaria para sempre. Então é claro que Salomão, os demais reis que descenderam de Davi, que vieram depois, era um tipo, era uma figura que apontava para esse descendente, que não morreria e que nunca deixaria de reinar, Jesus Cristo. O Filho de Deus precisou se encarnar então, para assumir a natureza humana do seu povo. Por quê? Porque ele precisava se identificar com o seu povo, porque foi um homem que pecou diante de Deus, e agora o pecado dos homens diante de Deus precisavam ser punidos em outro homem. As pessoas muitas vezes não entendem por que o Filho de Deus teve que se encarnar. Ora, porque Adão, o homem, pecou. Hebreus capítulo 2 diz assim, que Deus não socorre anjos, seres celestiais, mas socorre a descendência de Abraão, homens, mulheres, porque nós humanamente pecamos diante de Deus, desafiamos a sua autoridade, a sua graça, lá em Adão, nosso representante federal diante de Deus. Quando Adão pecou, nós pecamos.
Paulo explica isso mais para frente nesta carta. Aquele pecado de Adão nos alcança, a morte que veio sobre Adão nos alcança também, porque somos descendentes de Adão. Mas agora em Cristo, o Senhor veio nos representar diante de Deus, recebendo o nosso pecado. Deus então é justo, precisa punir o nosso pecado, e Ele pune em quem? No homem Jesus. Inicialmente, falando da sua natureza humana, era preciso que o pecado fosse punido, era preciso que alguém humano obedecesse à lei que nós não obedecemos. Então Jesus precisou se encarnar, o Filho de Deus, e humano e divino, obedecer à lei e receber a pena pelos nossos pecados. Jesus precisou ser humano para salvar o seu povo, em primeiro lugar, Paulo vai dizer, mas em segundo lugar, ele precisou ser divino. Para quê? Para suportar o cumprimento da lei, para suportar o peso da ira de Deus pelos nossos pecados. Olha o versículo 4: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Veja o verbo, e foi designado. Isso significa assim, Jesus foi em seus dias claramente demonstrado que Ele é o Filho de Deus. E como que Ele demonstrou nos seus dias que Ele é o Filho de Deus? Veja, Ele viveu manifestando o poder do reino de Deus em sua vida. Por isso que diz aí, e foi designado com poder. Significa, Ele manifestou a influência sobre a realidade de maneira sobrenatural. Ele deu vista aos cegos na frente de pessoas. Ele ressuscitou mortos na frente de pessoas. Ele disse que Ele perdoava pecados. E para provar essa verdade, sabe o que Ele fez? Ele curou um paralítico, que há muitos anos era paralítico. E Ele diz assim para as pessoas ali: o que é mais fácil, hein? Curar alguém ou dizer que eu perdoo pecados? E é claro que as pessoas devem ter pensado: claro, é falar que eu perdoo pecados. E Ele disse assim: para vocês saberem que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra para perdoar pecados, levanta e anda. Agora eu quero ver. Falar que perdoa é fácil, mas eu quero ver você curar, fazer algo sobrenatural para demonstrar a verdade da tua afirmação anterior. Entenderam? Foi por isso que Ele curou aquele paralítico, porque por meio daquela cura, de fato, Jesus é Deus e perdoa pecados. Ele é divino, Ele veio com poder. João 20, olha o que diz João no final do seu evangelho. Ele diz assim, lá em João 20, de 30 a 31: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, muitos outros milagres. Preste atenção. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que Jesus fazia milagres? Para evidenciar, para autenticar a sua divindade, a sua autoridade vinda de Deus. E eu fiquei pensando, as pessoas correm atrás de milagres em muitas igrejas, e por exemplo, se não tem algo sobrenatural acontecendo para muitos, então o Espírito Santo não está atuando. Mas olha, o apóstolo João diz que Jesus nunca fez milagres como um fim em si mesmo, nunca. Os milagres que Ele fazia era para apontar para quem Ele era, para a sua divindade, para que as pessoas crescem nele e fossem salvas. Divindade que ficou clara quando Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Diz o texto aí, em Romanos 1, 4: pelo Espírito, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O que significa isso? Segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Há uma discussão aqui entre os estudiosos, porque a palavra Espírito, lá no original, é pneuma, e pode ser aplicado, significa vento, um sopro, e pode ser aplicado tanto para o Espírito humano, quanto para o Espírito Santo, é a mesma palavra. Então aqui há duas interpretações desse texto aqui, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Ele foi visto como divino. Tem duas interpretações. Pode ser a primeira, que Jesus foi ressuscitado dos mortos, porque o seu espírito, a sua alma, é a mesma palavra no Novo Testamento, era santa, Ele nunca pecou, então por isso Ele era divino e Deus o ressuscitou dos mortos. Mas tem uma outra interpretação, que diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Espírito Santo, esse Espírito de santidade. Então esse Espírito de santidade pode ser o Espírito Santo de Jesus, que nunca pecou, ou pode ser o próprio Espírito Santo. Olha, fiquei pensando, e a gente pode unir aqui esses dois entendimentos.
e dizer que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus em razão de ter vivido vida sem pecado, por ter oferecido a Deus um sacrifício perfeito para cumprir a sua lei em favor do seu povo e adquirir uma justiça perfeita para ele. Por que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia? Porque Deus se agradou do sacrifício perfeito dele pelo seu povo. Ele obedeceu a lei no lugar do seu povo. Então o Senhor foi ressuscitado e exaltado em glória e está lá à direita do Pai. Jesus humano, Jesus divino. E agora, Paulo já mencionou Filho de Deus, mas agora ele dá um nome. Ele dá o nome a esse Filho de Deus. Ele diz aí no final do versículo 4: é Jesus Cristo e nosso Senhor. E essa palavra Senhor no original é importante. Está com S maiúsculo aí. Na minha tradução, a revista é atualizada, está com S maiúsculo. Significa Kyrios. Kyrios significa Jesus é um governante com autoridade absoluta sobre a vida do povo. Por isso que Paulo se apresenta como seu servo, como seu escravo, alguém que não tem mais voz. A voz de Paulo é a voz de Cristo. Ele chama Jesus de nosso Senhor, ou meu governante. Ele é o Senhor da minha vida, eu pertenço a Jesus. Para Paulo, Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, aquele Deus homem que foi prometido no Antigo Testamento e que se cumpre na Nova Aliança. É este Deus Filho quem Paulo serve e prega entre os gentios, entre os crentes da igreja de Roma. É dele que vem a autoridade da sua mensagem. Ele vai mostrar agora, a partir do versículo 5, o seu ministério. Ele vai explicar o seu ministério entre os gentios ali, na igreja de Roma. Ele vai dizer que Deus deu autoridade a ele, para que pregasse essa mensagem no poder e no nome de Jesus como seu Filho encarnado, para que pessoas ouvissem e fossem salvas pela fé. E ele vai dizer, essas pessoas estão aí, nessas igrejas em Roma, estão aqui na igreja presbiteriana de Nova Granada também nesta manhã. Pessoas que vão ouvir a pregação do Evangelho, vão crer e vão ser salvas da condenação de seus pecados. Então, a partir do versículo 5, Paulo vai falar do seu ministério entre os gentios. Veja de novo o versículo 5 comigo. Por intermédio de quem? De Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja aí o que Paulo está dizendo. Por intermédio de Jesus, por meio dele, do nome dele, do poder dele, da autoridade dele, do sacrifício perfeito dele. O que aconteceu com Paulo? Ele veio a receber, ele diz. Ele veio tomar, ele veio obter algo. Deus soberanamente escolheu Paulo sem mérito seu e lhe deu a honra de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Por isso, ele diz que ele recebeu, olha este verbo, recebeu. Não tinha mérito de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, estava indo para Damasco para matar cristãos quando foi achado por Cristo. Por isso que ele diz que ele recebeu graça e o apostolado. Graça, veja, para ser apóstolo. E daí a gente pensa assim, não há mais apóstolos hoje nesse sentido. Não há, porque Deus não chama mais homens para revelarem a eles o fundamento sobre o qual a igreja é edificada, que é Cristo, que é a doutrina de Cristo, exposta por Cristo e por seus apóstolos. Com a morte do apóstolo João no final do século I, na ilha de Patmos, acabou o apostolado como ofício. Não existem mais apóstolos desta maneira. Por quê? Porque a igreja hoje já está fundamentada. Se você defende que ainda há apóstolos e que Deus ainda revela o fundamento da igreja, você tem que concordar que a igreja ainda não tem o seu fundamento concluído. E Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele diz que o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos e profetas. 66 livros compõem o fundamento da igreja de Cristo hoje. Portanto, Paulo diz, por graça eu recebi este apostolado. Graça, um favor imerecido de Deus sobre a minha vida, quando me chamou a pertencer a Cristo. E eu recebi o apostolado aqui, o ofício de ser apóstolo, alguém chamado, capacitado e enviado diretamente por Jesus para pregar o evangelho da salvação. E tudo isso, Paulo vai dizer, por amor do seu nome. Eu sou apóstolo por amor do nome de Cristo. E é interessante, naqueles dias, irmãos, ter o nome de alguém sobre a sua vida é diferente de hoje. Hoje a gente dá nome para as pessoas segundo a nossa conveniência, mas naqueles dias, naquela cultura, o nome significava muita coisa. Ninguém dava um nome à toa ao seu filho, por exemplo.
E veja, o nome de Jesus significa Salvador de pecados. Salvador de pecados. Isso significa, está lá em Mateus capítulo 1, que queriam dar outro nome para Jesus, mas disseram assim: não, ele será chamado Jesus. Por quê? Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus está sobre a vida de Paulo. Isso significa que Paulo pertence a Jesus. Novamente, veja como ele está afirmando isso: eu sou servo de Jesus, eu sou escravo, eu pertenço a Ele. Não é à toa que os sacramentos na igreja cristã são feitos no nome de Jesus, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, para mostrar o quê? Que aquele que passa pelo batismo e participa da ceia pertence a Jesus Cristo, está unido a Ele, está dando testemunho ali, por meio do sacramento, de que pertence ao Senhor. Com que finalidade? Com que finalidade então? Jesus comissiona Paulo a levar o seu nome aos perdidos. Com que finalidade? O nome de Jesus está sobre a vida de Paulo, e está sobre a vida da igreja de Jesus hoje, para que pecadores se arrependam de seus pecados e passem a obedecer a Cristo pela fé, como evidência de que pertencem a Cristo e de fato foram perdoados os seus pecados. Olha que interessante aí, o versículo 5: a receber a graça e apostolado por amor do seu nome agora, para a obediência por fé entre todos os gentios. Fé aqui, o sentido é de confiança no Evangelho, confiança em Jesus. Quem confia em Jesus para a sua salvação diante de Deus, segundo Paulo, busca obedecê-lo naquilo que ele ensinou na sua palavra. Por isso que lá em João 14,15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, vocês vão obedecer aquilo que eu estou ensinando. E o apóstolo João entendeu bem isso que disse Jesus, porque lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: aquele que diz eu o conheço, conhece Jesus. O verbo conhecer significa tem um relacionamento íntimo com Jesus. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, abre parênteses, não o obedece, fecha parênteses, é mentiroso, e nele não está a verdade. O estudioso da palavra de Deus, D.A. Carson, ele diz assim: crer e obedecer para Paulo são coisas inseparáveis na vida cristã. Inseparáveis. Ninguém pode crer em Deus sem dobrar aos joelhos pela fé a Jesus, e ninguém pode crer em Jesus se não o obedece. Ele mesmo disse lá em Mateus 28:20, na grande comissão, e em 1 João 2,4 também, o texto que lemos: não dá para crer em Jesus e não obedecê-lo, não dá para obedecer a Jesus se não cremos nele. Percebe a relação entre crer e obedecer? Paulo está dizendo a seus leitores judeus e cristãos em Roma: Deus me chamou para pregar a vocês o Evangelho de Jesus Cristo, para que, arrependidos de seus pecados, vocês agora busquem obedecê-lo pela fé nele, no nome dele, na cruz dele, para que de fato vocês possam viver testemunhando de que vocês pertencem a Cristo, como ovelhas do seu pasto. O que fica mais claro ainda quando lemos o versículo 6 de Romanos 1, de cujo número, quer dizer, dos gentios, que ele falou no final do 5, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha o verbo de novo: aqueles leitores, cristãos gentios da igreja em Roma, foram chamados, o mesmo verbo do versículo 1 usado para Paulo, quando Deus o chama, chamado, uma convocação, não admite recusa, um chamado irresistível. E veja, para serdes de Jesus Cristo, lá no original, no grego, você não tem esse verbo ser, para serdes de Jesus Cristo, lá está assim, chamados de Jesus Cristo. Por que os tradutores, quando olharam o original, colocaram o verbo ser? Novamente essa construção aí, de Jesus Cristo. Essa construção de Jesus Cristo, lá no original, não foi escrito o Novo Testamento, dos pergaminhos, dos manuscritos no grego, significa alguém que pertence a Jesus. Está num caso genitivo, a gente diz. Significa pertence a Jesus. Então eles entenderam, então nós podemos colocar chamados para serdes, pertencer a Jesus Cristo, como está aí na nossa tradução. Então foi muito boa essa tradução. Os cristãos gentios e judeus da igreja de Roma foram chamados por Deus
pela pregação do Evangelho de Deus por Paulo ou por alguma outra pessoa que pregou, pode ser Pedro lá no Pentecostes, para pertencerem a Jesus. É isso que ele está dizendo, nesses versículos 5 e 6. Esse era o ministério de Paulo, no nome de Cristo, na autoridade do nome de Cristo, no meio daquela igreja. E por fim, no versículo 7, finalmente Paulo vai apresentar os destinatários da sua carta. Quem eram? Os cristãos, judeus e gentios da igreja de Roma. Olha comigo o versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, irmãos. Ele chama aquelas pessoas de amados de Deus. Esse amor é diferente do amor humano. Esses cristãos de Roma, eles eram amados de Deus, porque haviam sido chamados por Deus para pertencerem a Cristo e serem perdoados dos seus pecados. Por isso essa palavra amor no grego é ágape, não é a palavra filéu. Filéu é o amor entre irmãos, não é a palavra eros. Eros é o amor entre um homem e uma mulher. Não, a palavra no original é ágape. Ágape é o amor perfeito de Deus. E esse amor perfeito de Deus só pode ser visto na vida de um pecador se ele pertencer ao Filho de Deus. Por isso que Paulo pode dizer àquelas pessoas: vocês são amados de Deus. A Escritura, irmãos, diz que a ira de Deus permanece sobre a vida daqueles que não confessam Jesus como seu Salvador. Está lá em João 3,36. Deus não ama essas pessoas com amor de pai. Sim, são suas criaturas, e por isso o Evangelho deve ser pregado a elas, mas é necessário ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados, depositar fé e obediência somente em Jesus. Para quê? Para que sejam amadas por Deus com o amor de pai. Do contrário, segundo João 3,36, rebeldes diante do Filho amado, elas permanecem debaixo da ira de Deus. Perceba que o verbo é permanece debaixo, não é que começa a caminhar debaixo da ira, porque o homem já nasce em pecado debaixo da ira de Deus, condenado pelo seu pecado, o pecado original que ele herdou de Adão, uma natureza caída. Para que haja uma mudança na vida espiritual dessa pessoa, ela tem que buscar Cristo, depender de Cristo, obedecer a Cristo agora. Veja, Paulo está dizendo aí, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, significa separados do mundo para pertencerem ao povo santo de Deus, à igreja de Cristo, um povo moralmente puro diante de Deus, não por suas próprias obras, mas porque pertencem a Jesus Cristo. Olha o ponto, ninguém é santo aqui pelo que faz, mas porque pertencemos a Jesus Cristo, que é santo. É por isso, fomos lavados dos nossos pecados pela cruz dele. Então, esse povo agora pode comparecer diante de Deus e prestar culto a ele, como nessa manhã, porque nós estamos aqui prestando culto a Deus na mediação de Jesus. É na mediação de Jesus que estamos cerimonialmente limpos para adorar a Deus aqui nesta manhã como seu povo, porque pertencemos a Cristo. O mesmo que ocorreu com Paulo, quando ele foi achado por Cristo no caminho para Damasco e passou a pertencer a ele. Olha como Pedro chama esse povo agora, achado em Cristo. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a condição daquele pecador, que é alcançado pela graça e misericórdia de Deus, passa a pertencer a Cristo na sua vida. Ele passou a viver agora como alguém que é amado por Deus, povo santo do Senhor. É por isso que Paulo pode terminar essa saudação inicial aos seus leitores cristãos em Roma, abençoando-os com a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha o final do versículo 7. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram alcançados pela graça de Deus quando ouviram a pregação do Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e passaram a obedecer a Cristo pela fé. E agora, sabe o que aconteceu? Vocês desfrutam de paz diante de Deus.
Mais para frente nessa carta, em Romanos 5:1, Paulo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como tudo se encaixa. Paz com Deus é só por meio de Jesus nesse mundo. Quem não deposita sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, pode até viver bem pela graça misericordiosa de Deus, a sua graça comum, como criatura de Deus, Deus está mantendo, mas não tem paz dele, não foi perdoado da sua culpa diante dele, e em algum momento vai prestar conta da sua vida diante dele, e vai ser condenado por seus pecados, se não tiver sido lavado aqui pelo sangue de Jesus Cristo. A paz de Deus é muito diferente da paz que o homem enxerga. Muitas vezes nós olhamos para um incrédulo que vive muito bem e a gente inveja ele, e o salmista lá no Salmo 73 estava escorregando nisso aí, né? Estava invejando a vida do incrédulo, falando: Senhor, eu estou aqui firme com o Senhor, e esse aqui que não crê em Ti está vivendo bem, e Deus o leva a ver o final da vida dele. Espera aí, hein? Daqui a pouco ele vai prestar contas do que ele está fazendo. Eu estou abençoando a vida dele, a família dele, o trabalho dele, a vida dele, tudo, mas se ele não tem a vida dele nas mãos do meu filho, ele vai ser condenado pelos seus pecados, ele vai se escorregar, diz o texto lá no Salmo 73, ele vai tropeçar, enquanto eu estou te segurando na mão aqui, diante de toda a aflição, e depois eu vou te receber na glória. A divindade de Jesus fica claro aqui no final deste versículo 7, por quê? Porque Paulo diz aqui que a graça e a paz vêm de Deus Pai e de Deus Filho, eles estão na mesma estatura, perceberam aí? A graça e a paz de Deus o Pai e de Deus o Filho, do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo destaca a divindade de Cristo, e a gente já está concluindo, e a gente pode fazer algumas rápidas aplicações desse texto, além daquilo que já vimos. Preste atenção, na saudação inicial dessa carta, o que Paulo apresenta aqui? Ele se apresenta como um servo de Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para pregar o Evangelho de Deus. Depois, ele vai dizer que esse Evangelho é o cumprimento de uma antiga promessa de revelar ao mundo uma pessoa, o Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. Paulo ainda vai falar que Deus lhe deu autoridade de revelar o nome do seu Filho, do Filho de Deus, encarnado, para a salvação de pessoas de todas as nações, levando-as à obediência a Cristo pela fé, e seus leitores faziam parte deste povo de Deus sobre a terra. E por fim, Paulo fala de quem são os destinatários desta carta: os crentes da igreja de Roma, judeus e gentios, um povo amado e santo de Deus. E como é que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas? Primeiro, preste atenção, você também que vai ouvir esta mensagem depois, o Evangelho é a mensagem vinda de Deus para a tua salvação. Portanto, o que vamos pregar aqui nos próximos meses não é a palavra do homem Paulo, não é a palavra de nenhum pastor, mas a palavra de Deus, revelada pela pena do apóstolo Paulo, para a tua salvação. Portanto, não ignore esta mensagem, busque compreendê-la e guardá-la no coração, porque ela tem poder para salvar a tua alma e te encher de paz. Paz agora e sobretudo depois, quando você estiver na presença de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho diz respeito a uma pessoa. Perceberam aí? O Evangelho diz respeito a uma pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho não é você ser feliz e próspero na vida, o Evangelho não é você desfrutar dos prazeres desta vida, o Evangelho não é você vencer guerras espirituais, ou sentir a presença do Espírito Santo arrepiando a tua nuca no culto. Não é. O Evangelho é Jesus Cristo morrendo em teu lugar na cruz, para que Deus perdoe todos os teus pecados e te dê a vida eterna. Isso é o Evangelho pregado por Paulo. Portanto, meu caro, pare de buscar conforto na vida, pare de buscar uma igreja perfeita, uma igreja onde você se sinta bem. Você tem que buscar uma igreja que te fale a verdade. Pare de buscar uma família perfeita, um trabalho perfeito. Pare de buscar alegria plena nas coisas deste mundo. Comece a buscar compromisso com esse Deus que na cruz te salvou da condenação de todos os teus pecados e vai te encher da tua paz
independentemente da situação que você se encontra. Você precisa da paz de Deus na tua vida. Em terceiro lugar, se você é cristão, então, segundo esse texto, a tua fé deve produzir obras que evidenciem que você pertence a Cristo. A fé em Cristo sem obras é morta, já dizia Tiago. A fé sem obras é morta. Veja bem, entenda bem isso. Você não vai a Deus pelas tuas obras, você não vai. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Mas uma vez salvo, você precisa responder a esta salvação, produzindo obras que glorifiquem a Cristo na tua vida. Claro. Vida de oração, leitura bíblica, participação na vida da igreja, arrependimento e abandono do pecado, tudo isso aí manifesta a ação do Espírito Santo na tua vida, e você precisa perceber isso acontecendo, cada vez mais, é o processo de santificação. Assim também, brilhe a luz de Deus em vós, para que vocês, como a aurora da manhã, para que essa luz vá brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, preste atenção no que o Senhor está dizendo nesta palavra dele para a minha vida e para a sua vida. Esta fé tem que produzir obras que glorifiquem a Cristo. Em quarto lugar, você foi chamado por Deus para pertencer a Jesus Cristo. Portanto, se você é crente, você não pertence mais a esta vida. Você morreu, você ressuscitou com Cristo no seu martírio de cruz, para buscar viver nova vida. Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 2, nós morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Portanto, não se conforme com os valores deste mundo sem Deus. Abandone na cultura tudo aquilo que tem cheiro de pecado ao teu redor. O que você recebe hoje na internet, o que você desfruta nas artes de maneira geral, filmes, músicas, conversas, pessoas, festas populares, lugares, abandone isso se tiver cheiro de pecado, lute para abandonar isso. Isso, você não pertence a esse mundo mais. Que triste é, por exemplo, recentemente lançaram um filme, foi uma reedição, não sei se foi da Cinderela ou da Branca de Neve, não me lembro, de qual foi? Da Arca de Noé também, né? Irmãos, não assistam esse novo filme da Arca de Noé, não tem nada a ver com a narrativa bíblica, e eles vêm com o pretexto de que é algo lúdico, anunciando uma mentira. Você quer contar a história da Arca de Noé? Você tem que ir na fonte da história, mas a cultura secular distorce isso. Que triste é ver famílias de crentes com seus filhinhos lá, dando ibope, dando audiência para esse lixo cultural, que distorce a verdade de Deus revelada na Escritura. Não pode, você não faz parte disso. Você vai ouvir uma música que está ridicularizando a igreja? Não pode, você tem que abolir isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quando você consome o lixo de uma cultura sem Deus, você está sendo cúmplice das obras das trevas, o que Jesus teu Senhor jamais faria. Ele não faria. Portanto, lute para deixar de lado. Vai ter que lutar, porque o pecado é gostoso, seduz. Se não fosse bom, a gente não pecava. Você vai ter que lutar, mas luta para deixar de lado tudo que na cultura atenta contra o nome e a honra de Jesus Cristo. Se você é de Cristo, então, meu irmão, você é amado de Deus, você foi chamado por Ele para pertencer ao seu povo santo nesse mundo, sua igreja, sua noiva. Essa carta de Paulo aos Romanos é também para você, que é membro da IPB Nova Granada. Se você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, então você é amado por Deus, em razão de você pertencer a Jesus, o Filho de Deus, e a graça e a paz de Deus serão cada dia mais abundantes na tua vida. E se você que está aqui nesta manhã, e também vai ouvir esta pregação depois, se você não faz parte da igreja de Cristo, do seu povo santo sobre a terra, Deus está te chamando nessa manhã, para que você deixe de lado as tuas obras humanas, para tentar agradá-lo, e passe a viver debaixo da promessa do Evangelho, de que pela cruz de Jesus Cristo, você foi perdoado de todos os teus pecados, você foi aceito por Deus como filho amado, e agora
você pode descansar das tuas obras, pelo único e perfeito, suficiente sacrifício de Cristo, que Deus aceitou para que Ele fosse reconciliado contigo, a cruz do seu Filho Jesus. Passe a viver por ela e desfrute de verdadeira paz e graça, vinda da parte de Deus para a tua vida neste mundo. Venha para o Evangelho de Cristo e receba o abraço de Deus te acolhendo como um filho amado. Esta foi a palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela cruz do Senhor, porque por meio dela somos acolhidos pelo Senhor, somos amados pelo Senhor, somos da família do Senhor. Que o Teu Espírito Santo grave esta palavra em nosso coração, para que o inimigo não a roube, Senhor. Abençoa-nos, continua a falar conosco neste culto, recebe-o na mediação de Cristo Jesus, recebe o louvor dos lábios do Teu povo nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.